Olá, caro aluno. Tudo bem com você? Eu me chamo Carliane, sou professora do Bacharelado em Sistemas de Informação da UFRN Caicó. Hoje nós vamos estudar sobre os conceitos básicos de software. Começaremos a nossa aula dando uma pequena introdução sobre as primeiras décadas de uso dos computadores. Naquela época, o principal desafio era desenvolver um hardware que reduzisse o custo de processamento e de armazenamento de dados. Então, pouco se pensava em software, e sim em hardware. O mais importante era produzir uma máquina que fizesse, o processamento e o armazenamento dos dados. A complexidade dos programas era bem limitada. Afinal, os recursos de hardware também eram limitados naquela época. Os programas eles eram desenvolvidos por um grupo pequeno de pesquisadores e sem nenhum método de desenvolvimento. Então, eles iam fazendo aqueles programas, iam fazendo linhas de códigos, tá? Quase que como um processo artístico artesanal, algo bem caseiro, sem nenhum direcionamento. As exigências e as expectativas dos usuários também eram baixas, bem diferente do que a gente vê hoje. Então, naquela época não havia concorrência no mercado. Ao longo de 50 anos, a importância do software passou por mudanças significativas. Então, já havia uma máquina um pouco melhor, depois de 50 anos, e aí passou-se a ter uma dedicação maior ao software. Então, a melhoria no desempenho dos computadores foi importante para que o software passasse por esse processo de mudança. As modificações nas arquiteturas de computadores, o aumento significativo na memória e capacidade de armazenamento dos computadores e a grande variedade de opções de entrada e saída. Então, tudo isso foi de grande relevância para o desenvolvimento do software, para o crescimento do software. Então, aí chegamos na crise do software. Ela aconteceu no final dos anos 60, foi quando a engenharia de software ela ainda não existia. Então, o software ainda era desenvolvido de maneira artesanal. O software ainda era desenvolvido sem nenhum planejamento. E aí, quais foram as dificuldades que foram encontradas no desenvolvimento do software nessa época? Então, teve um crescimento muito grande da demanda de software. Então, tinha que se desenvolver muitos softwares com muitas funcionalidades diferentes. E aí, sem planejamento, ficava mais difícil. Aí, a complexidade dos problemas a serem resolvidos aumentou muito também. Então, antes se resolviam pequenos problemas e com o tempo já passou a ter a necessidade de grandes problemas serem resolvidos. E aí não existiam técnicas que funcionassem. Por isso a crise do software. Quais foram as consequências da crise do software? Aí a gente viu e hoje ainda tem um pouco disso, apesar da engenharia de software, apesar de todo o planejamento que é feito, aqui e acolá a gente ainda encontra empresas que passam por esses problemas, já bem menos do que na época da crise do software, com certeza. Então, as consequências da crise do software, primeiro que os projetos passaram a estourar seus orçamentos. Então, se eu tinha um orçamento X para gastar num software, esse orçamento estourava, passava a gastar 2x, 3x. Os prazos também não eram cumpridos. Os softwares não tinham uma boa qualidade, eram de baixa qualidade, porque não tinham planejamento. Os softwares muitas vezes não atendiam os requisitos dos usuários, não atingiam os requisitos, não eram feitos como a pessoa como o cliente queria, digamos assim. E aí os projetos eram ingerenciáveis e o código difícil de manter.
Então, aí no livro de Pressman, ele explica que o software ultrapassou o hardware como chave para o sucesso de muitos sistemas baseados em computador. Na década de 50, ninguém poderia prever que a tecnologia fosse se tornar indispensável. Hoje, a tecnologia é indispensável em todos os segmentos, seja de negócios, de engenharia, de ciência, de medicina, enfim. É indispensável. Até na nossa vida pessoal, né? Quem consegue ainda sobreviver sem tecnologia? É difícil encontrar alguém, né? Então, quem iria imaginar, quem iria prever que a tecnologia fosse permitir a criação de novas tecnologias? Quem imaginava que novas tecnologias iriam surgir? Quem imaginava que ia existir a extensão de tecnologias existentes e o declínio de antigas tecnologias? Ninguém imaginava. Então, naquela época, eles criavam as tecnologias, criavam os softwares, criavam os hardwares, sem muita expectativa que passasse daquilo ali que eles estavam criando. Quem poderia prever que uma empresa de software fosse se tornar maior e mais influente que a maioria das empresas da era industrial? Naquela época, a indústria era a empresa. Então, hoje a tecnologia, né, as empresas de hardware e de software são as empresas. Quem imaginaria que uma vasta rede guiada por software, ou seja, a internet, evoluiria e modificaria a vida de todo o mundo? Porque a internet, ela começou numa redezinha ali, pequena, interna, né? Só uma rede básica, com poucos computadores funcionando. E hoje evoluiu e modificou a vida do mundo inteiro. Quem imaginaria, naquela época, que o software estaria embutido em toda espécie de sistema, né? Sistema de toda espécie. Então, hoje a gente tem softwares embutidos no transporte, nos trabalhos médicos, militar, industrial, entretenimento, enfim. Então, hoje o software ele está em tudo. Nas TVs, nos veículos, nos telefones, nos robôs, até nas nuvens. Conclusão. Então, a gente pode chegar à conclusão que o software ele é elemento básico para o sucesso. Mas o software ele não é hardware. Ele depende do hardware. Sem hardware, ele não vai funcionar. O software ele não é fácil. Desenvolver um software não é algo tão simples e tão fácil. O software ele morre. Então, chega um dia que ele está com uma tecnologia ultrapassada e morre. E o software ele também evolui. Então, o software ele vai evoluindo e um dia ele morre. Ah, professora, mas o meu software ele pode nunca morrer se eu for atualizando a tecnologia. De fato, você pode ter, por exemplo, um ponto de venda, numa linguagem de programação. Estou querendo falar COBOL, mas vocês não vão nem saber o que é COBOL, né? Não é do tempo de vocês, mas é do meu. Então, uma linguagem, né, que foi muito utilizada no passado, que hoje não se usa mais. Então, eu peguei o meu software, mudei para uma linguagem mais nova, mais atual, né, para um Python, uma Java, né, qualquer linguagem de programação. E aí, o meu software, então, ele não morreu. Ele evoluiu, certo? Ele evoluiu, mas aquele software em COBOL, ele morreu. Então, um dia o software acaba morrendo. Seja por falta de uso, seja por tecnologia defasada. Mesmo assim, por que nós gastamos tanto tempo e esforço mantendo programas existentes? Quem me responde?
Por que leva-se tanto tempo para construir o software? Por que os custos de desenvolvimento são tão altos? Por que continuamos a ter dificuldade em avaliar o progresso enquanto o software está sendo desenvolvido? Por que não podemos achar todos os erros antes de entregar os softwares ao cliente? Então, eu deixo essas perguntas aí para que vocês reflitam um pouco e pensem, porque ao longo da nossa disciplina nós vamos conseguir responder essas perguntas. Então, eu trago para vocês aqui um conceito básico sobre software. Então, o que é um software? Um software ele abrange programas executáveis em um computador de qualquer porte ou arquitetura, conteúdos, informações descritivas, tanto na forma impressa como na virtual, abrangendo praticamente qualquer mídia eletrônica. Outra definição de software é que são instruções que, quando executadas, fornecem características, funções e desempenho desejados. E aí o software ele tem um duplo papel. O software ele pode ser um produto e pode ser também um veículo para distribuir um produto. Como é um software como produto? Um software que ele é produto, ele é um transformador de informações. Ele produz, ele gerencia, ele adquire, modifica, exibe ou transmite informações. Então, ele é um produto. E o software como veículo para distribuir um produto, ele atua como a base para o controle do computador, ou seja, um sistema operacional. Ele é um veículo para distribuir um produto, para distribuir um produto. A comunicação de informações, ou seja, redes. Então, quem pensar que num sistema de redes não tem software, está enganado. Tem sim. E a criação e o controle de outros programas, outras ferramentas. Então, resumindo, o software ele distribui o produto mais importante da nossa era, que é a informação. Aqui a gente tem algumas características do software. Então, um software ele é desenvolvido ou passa por um processo de engenharia. Ele não é fabricado como um hardware, como uma máquina, como um produto físico. Tá? Então, ele passa por um processo de engenharia. Ele não se desgasta. Fisicamente, ele não se desgasta, mas ele se deteriora. Ele fica defasado. E a maioria dos softwares, eles são construídos de forma personalizada, ou seja, sob encomenda. Então, se eu tenho uma empresa distribuidora de alimentos, eu vou querer um software. Se eu tenho uma clínica médica, o software é outro, totalmente diferente. Se eu tenho um escritório de contabilidade, o sistema é outro. Um escritório de advocacia, outro. Então, eles são desenvolvidos, construídos de forma personalizada, de acordo com a demanda do cliente. Inclusive, às vezes a gente vê, por exemplo, empresas do mesmo ramo, como eu citei aqui, distribuidor de alimento, escritório de contabilidade, advocacia, clínica médica, e que querem softwares com funcionalidades diferentes. Isso é comum de acontecer. E aí a gente passa a estudar alguns campos de aplicação de software. Primeiro, os softwares de sistema. São aquele conjunto de programas que atendem outros programas, como por exemplo os compiladores. Os softwares de aplicação, esses são os mais utilizados, Os apps. Então, aplicações que processam dados comerciais ou técnicos. Um exemplo são os pontos de venda. Os softwares científicos ou de engenharia, eles são caracterizados por algoritmos number crunching, que são aqueles algoritmos de processamento numérico pesado. Então, precisa de muitos cálculos, de muitos números e muito processamento.
Então, a gente tem aí como exemplo MATLAB e R, que são programas, né, softwares científicos e de engenharia. E, por fim, os softwares embutidos, que são aqueles que estão, como o próprio nome diz, né, estão embutidos em um produto ou em um sistema. Então, o painel de controle de nível de combustível de um automóvel é um dos exemplos de software embutido. Software para linha de produtos. Então, ele provê a capacidade de utilização por muitos clientes diferentes. Um exemplo é o controle de estoque. Controle de estoque eu posso usar em diversas empresas diferentes, né, de linhas de produtos diferentes. Posso usar numa distribuidora de alimentos, mas posso usar também numa loja de roupas. Posso usar num supermercado, posso usar numa loja de celular, enfim. O software de inteligência artificial, é o boom do momento, faz o uso de algoritmos não numéricos para solucionar problemas complexos. Então, um exemplo de software de inteligência artificial é a robótica. E vocês com certeza sabem muitos outros softwares que têm inteligência artificial. Então, na realidade, muitos softwares têm inteligência artificial. E as aplicações para a web, que são os web apps tão utilizados. E aí eu vou entrar um pouco sobre, né, os web apps, falar um pouco sobre a natureza única desse tipo de aplicação. Ele precisa de uso intensivo de redes, não tem como você ter um web app sem estar conectado na internet. A simultaneidade, então várias pessoas podem estar utilizando o aplicativo ao mesmo tempo. A carga não previsível, você não tem como prever quantas pessoas vão acessar aquele aplicativo. O desempenho, então, se uma característica super importante, né? Se o usuário tiver que esperar muito, ele vai procurar outra coisa, ele não vai ficar ali parado esperando. A disponibilidade, o web app ele tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, ele não dorme, ele não come, é 24 horas no ar. A segurança dos web apps, né, super importante. Então, fortes medidas de segurança devem ser implementadas ao longo da infraestrutura que suporta uma web app e dentro da própria aplicação. Na verdade, os web apps estão muito mais expostos a ataques, né? Por isso que precisam de tanta segurança. E a estética, tem que ser algo realmente bonito e atrativo para o usuário. Outras categorias de software que eu apenas vou citar, vou deixar para que vocês pesquisem o que é cada uma delas. Vocês devem conhecer algumas, e as que não conhecer, vocês pesquisam e vê o que é direitinho. A computação distribuída, computação ubíqua, net source, open source, talvez seja o mais conhecido, mineração de dados e máquinas cognitivas. Então, vocês pesquisem sobre essas 6 categorias de software, para que vocês fiquem, né, por dentro e sabendo o que é cada uma delas. Alguns fatos reais em relação ao desenvolvimento de software, né? Então, antes de desenvolver um software, vocês devem ouvir muitas pessoas, ouvir todas as pessoas interessadas no software, porque você precisa entender qual o problema antes de elaborar a solução de software. Você precisa entender como tudo funciona, você precisa entender o que o usuário precisa para você começar a elaborar a sua solução. Projetar é uma atividade fundamental na engenharia de software. Então, você precisa projetar. Não adianta você pegar um problema a ser resolvido com o software e partir direto para o código. Você precisa projetar. Da mesma forma que a gente projeta uma casa, a gente projeta um software.
Então, a complexidade dos produtos e sistemas baseados em computadores demanda uma maior atenção para com as interações de todos os elementos do sistema. Essa é uma justificativa para que a gente entenda que projetar é fundamental. O software ele não pode falhar, ele precisa ter uma qualidade elevadíssima. Se o meu software falhar, eu posso estar parando uma empresa. Eu parando uma empresa, eu estou falando em prejuízo. Então, o software ele precisa ter uma qualidade elevada. À medida que aumentar o número de usuários e o tempo em uso de um software, a demanda por adaptação e aperfeiçoamento também vai aumentar. Então, o software ele deve ser passível de manutenção. O seu código ele precisa ser um código claro que outras pessoas consigam entender. Nunca faça um software achando que só você vai utilizar aquilo ali, só você vai utilizar aquele projeto, só você vai utilizar aquele código, porque isso não é verdade. Então, até mesmo se for só você, num sistema maior, quando você chegar lá na frente, precisar alterar alguma coisa que você fez há tempos, se você não tiver uma boa documentação, se você não tiver um bom código, um código entendível, digamos assim, você vai ter dificuldade para fazer a manutenção. E aí você vai acabar tendo uma despesa muito alta com manutenção e talvez o seu software não consiga progredir, tá? Então, a qualidade e facilidade de manutenção são resultantes de um projeto bem feito. Faz o projeto bem feito que você vai conseguir fazer a manutenção do seu software. Software sem manutenção não existe. Conclusão sobre os fatos reais do software. Software, em todas as suas formas e em todos os seus campos de aplicação, deve passar pelos processos de engenharia. E aí eu deixo para vocês um exercício. Eu quero que vocês considerem as 7 categorias de software, aqueles campos de aplicação de software que eu falei agora há pouco. Então, eu quero que você me diga a sua opinião. Se você acha que a mesma abordagem em relação à engenharia de software pode ser aplicada a cada uma delas. Então, a mesma abordagem de engenharia de software eu posso utilizar para software embutido, para web apps, para softwares de sistema, enfim. A outra questão, à medida que o software invade todos os setores, riscos ao público passam a ser uma preocupação cada vez maior. Então, crie um cenário o mais catastrófico possível, porém realista, cuja falha de um programa de computador poderia causar um grande dano econômico e ou humano. E por fim, eu deixo um exercício de fixação, para que vocês possam exercitar um pouco sobre os nossos conceitos estudados nessa aula. E a bibliografia, que eu retirei do livro de Pressman, livro Engenharia de Software, uma abordagem profissional, o capítulo 1.